Por que uma das maiores joias da base do Corinthians, embora faça parte do elenco principal, nunca é relacionado para um jogo nesse time do VP? O que acontece? Seleção brasileira de base, artilheiro, por onde passou, nas categorias de base, destaque da copinha desse ano. É sobre isso que eu vou falar. Segue a vinheta e vem comigo. Olá, gente, muito prazer. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Rogério Rufa, que eu falo de Corinthians e no final de semana, no giro da rodada, eu falo dos outros times nos principais jogos. Mas hoje vamos falar de Guilherme Biro. Biro, meia do Corinthians, que chega no Corinthians há 10 anos. Agora ele está com 18. Todos esses anos passou por diversas categorias de base, sub-13, sub-15, sub-17, campeão em algumas delas, convocado para a seleção brasileira de base, despertou o interesse do Porto, do Sevilha, mas o Corinthians nem abriu negociação. É um garoto que eu gosto muito pelo seguinte, eu vou explicar por que eu gosto desse moleque. Pelas seguintes qualidades. Ele é aquele meia clássico, aquele meia que joga de cabeça em pé, olha para os dois lados do campo. Sabe quem jogava de cabeça erguida? Zidane, Pirlo, que eu estou me lembrando agora, Zico, cabeça erguida, para ver para onde que eu vou lançar. Ele tem outra qualidade que é muito rara no futebol brasileiro. Muito rara, hoje em dia. Antigamente não, antigamente era mais comum você ver. Hoje é rara, que é o jogador com passe de taco de sinuca. Tu sabe o que é isso? Passe de taco de sinuca? Vou te explicar. Tu sabe quando as bolinhas tá tudo assim no meio da mesa lá e só tem um corredor para ela, pra branca passar, para tu pegar a tua, e a branca passa naquele corredorzinho e não bate no teu oponente? É a mesma coisa o Biro quando ele vai dar um passe para um centroavante, para um ponto, enfim. Ele enxerga um corredor no meio do zagueiro adversário, no meio da zaga adversária e dá aquele tapa reto. Isso é raro no futebol. Além de saber fazer gols, tá? Então é um moleque diferenciado e a própria trajetória dele, curta trajetória dele nas categorias, falam por si só. Então, o que acontece? Bom, a explicação oficial é que ele não está treinando bem e também não está bem fisicamente. Déficit de técnica e déficit físico. Essa versão eu não concordo muito. Para mim, isso daí é engodo. Por quê? O moleque de 18 anos tem déficit físico. Garoto desde os 11, 10, 11 anos fazendo atividade regular com 18 anos. Déficit físico? Estranho, né? Quanto à técnica, pô, mesma coisa. Todo esse tempo mostrando bom futebol, sendo convocado, aí chega no principal, não mostra nada. Por conta disso, eu vou falar para vocês as 4 teorias que eu tenho da não escalação do Biro. A primeira delas é que ele tem contrato até o final de 2023 e ele entrando no time aí no brasileiro, né? Ainda estamos aí um terço do brasileiro, né? Aí ele arrebenta e não vai querer renovar. Os empresários não vai querer renovar, vão querer uma valorização. Mas você fala, pô, mas ainda falta um ano. É, é verdade. Só que a multa interna dele é de 24 milhões. A externa é uma pancada, 180 e poucos milhões. Mas a interna é 24 milhões. Então, assim, um Palmeiras poderia comprar, sei lá, um Flamengo, um Atlético, qualquer um timinho aí mais organizado financeiramente, poderia lá fazer uma oferta oferta não, né? Paga a multa e leva o jogador. Essa é uma das minhas teorias. Por isso que não estão deixando ele jogar.
Segunda, pressão de empresário ou empresários. Ah, querendo que o moleque jogue, porque quer que ele jogue para valorizar, para depois ser vendido. Tá? No mundo que nós estamos, é assim. Você tem um bom jogador, coloca numa vitrine, o Corinthians é uma baita vitrine, para ser vendido posterior para a Europa. Então isso pode ter gerado um conflito ali com o VP, tá? De repente a diretoria até pediu, pô, vem aí e tal. E ele, turrão, não concordou e deixou o moleque de lado. Terceira, jogador mais velho, jogadores medalhões, não digo com ciúmes, mas ter uma situação de que o Biro entre e tome o lugar deles. E não é por que isso pode acontecer. Seguinte, o VP faz muito rodízio. Então, em um dos jogos, o Biro ia entrar. Aí o Biro faz um belo jogo, assistência, gol. E aí os cavalos cansados, tá? Vai fazer o que com eles? Você vai. O moleque destruiu um jogo. Aí tu vai botar um cavalo cansado no outro jogo, tu vai falar, caramba, rapaz. Você pode até fazer um meio a meio, mas a ameaça a um titular pode gerar um problema pro VP. Eu vou te contar uma história rápida e que embasa o que eu tô te falando. Quem contou essa história foi o Vampeta. Leão, técnico da seleção brasileira, fazendo o treinamento, dá o colete de titular pro Romário e pro Everton, que na época jogava no Corinthians, atacante. E deixa o Edilson, que também jogava no Corinthians, na reserva. E aí o Edilson estrila. Fala, pô, eu não vou ser reserva pro meu fã, dizendo do Everton. E bateu boca com o Leão. Diz que iria abandonar a seleção e o Leão falou, tudo bem, abandona. O Romário para passar panos quentes falou, não, Edilson, pô, para aí e tal. E aí o Edilson fala pro Romário, pô, você ficaria de reserva pro Everton? No que o Romário diz, nem pro Everton, nem para nenhum de vocês. Então assim, existe sim o ego, a vaidade de ser reserva para um moleque. Reserva talvez realmente para um moleque que te admira. Mas para o Corinthians, ali, para o time do Corinthians, ele está sendo mais útil. Tudo passa nessa vida. Eu não vou falar aquela besteira, menos o passageiro, que isso é ridículo, né? Mas tudo bem. Então, assim, de repente, é a vez deles. Essas garotadas, jogo passado, 2 gols da garotada. Aí como é que você vai explicar para a torcida 1,5 milhão sentado no banco e o titular ali, um menino de 18 anos ganhando sem conto? Nem sei se é isso que ele ganha, mas com certeza não é 1 milhão. Vai evidenciar o quê? Que a diretoria não fez boas escolhas. Que a diretoria age na emoção. Vai evidenciar a cagada que a diretoria faz com algumas contratações. E por último, alguma situação de comportamento dele. Algo comportamental, alguma coisa que ele tenha falado pro VP, um gesto. Eu acho que não. Seria menos provável. A que eu apostaria é a dos jogadores, dos medalhões. Dele jogar, arrebentar, fazer um ótimo jogo e você não ter como justificar, por exemplo, um Paulinho, um Renato Augusto. E olha que eu gosto do Renato, hein? Só que ele tá jogando mal. E o Biro lá arrebentando. 2, 3 assistência, 1, 2 gols. Ele tem um bom chute de fora. Aí como é que você justifica para a torcida o cara no banco lá e o outro malandro lá não correndo, não fazendo nada, não dando dinamismo? É complicado, né? Agora, gente, é esperar o desenrolar dos fatos. Não sei o que vai acontecer, quando que ele vai estrear. Pode ser até que ele seja relacionado aí contra o Atlético Paranaense. Fique no banco. Não sei. Vamos aguardar o senhor VP. Gente, muito obrigado mais uma vez de assistir comigo o vídeo. Se inscreva no canal. Escreve aí. Pô, Rogério, esse negócio que tu falou aí, tudo. Mas que escreve. Entendeu? Toca lá o badalinho lá para receber as notificações. Tá bom, gente?
Então, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!